Otávio Guedes, a gente vai conversar agora com o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, do PL. Ele está no Rio de Janeiro, do PL do Rio de Janeiro, na verdade. A Malu Gaspar está aqui com a gente, participa dessa entrevista, ela que articulou. Senador, muito obrigada pela presença do senhor aqui na Globo News. Muitas dúvidas que a gente tem sobre esse processo todo. A Malu vai começar fazendo as perguntas. Senador, boa noite. Um prazer ter o senhor aqui. Para começar, direto ao ponto, o produtor do filme sobre seu pai, Mário Frias, e a Go Up Entretenimento, que é a empresa que fez o filme, disseram primeiro que não tinha nenhum centavo do Daniel Vorcaro no filme sobre a vida do seu pai. Agora há pouco, o Mário Frias soltou uma nota recuando e dizendo que o contrato foi feito por meio de uma empresa. Eu queria saber, e o senhor, qual a participação do senhor nesse negócio? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero agradecer pelo convite. Eu fiz questão, Malu, de dar essa entrevista aqui, porque você é a pessoa que hoje é referência sobre esse assunto. Uma demonstração aqui de que não tem absolutamente nada a ser escondido nessa situação toda. Fiz questão de estar aqui com você, então obrigado pela oportunidade. A minha participação nisso foi buscar investidores para botar de pé um filme privado, com recursos privados, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, o meu pai, porque é uma pessoa que está passando por uma grande perseguição, foi vítima de uma farsa por parte de alguns integrantes aqui da Suprema Corte desse país, alguém que é honesto, que jamais mereceria estar passando por isso, e é um sonho meu, sempre foi um sonho meu, fazer com que a história de vida dele, que é muito bonita, é muito emocionante, ele merece uma homenagem como essa em forma de filme. Então, o papel foi absolutamente buscar investidores, Malu, porque eu não posso fazer como faz o Lula aqui, de buscar dinheiro da Lei Rouanet, eu não posso pedir dinheiro lá em Embratur ou na prefeitura de Niterói para fazer um desfile de escola de samba em homenagem ao Lula, uma campanha antecipada. Então, assim, eu fiz uma coisa obviamente normal, não tem absolutamente nada a esconder sobre isso. Mais uma vez, um filho pedindo, buscando investidores para que possam aplicar um profissional nessa área que possa fazer isso. Então, está dentro do contexto do filme. Mas então, peraí, deixa eu só entender, senador, por que esse dinheiro precisava passar pelo advogado do Eduardo Bolsonaro se existia o Mário Frias e a Go Up? Qual é a necessidade dessa... Qual é a participação do Eduardo? Ele também é captador no filme? É isso? Entendi. Malu, o advogado, ele é advogado e é gestor do fundo também. Mas ele pagava a Go Up, é isso? Qual é a necessidade? Os detalhes, olha só, a minha participação nisso, Malu, foi buscar investidores. E, mais uma vez, dinheiro privado, ao contrário do que algumas pessoas estão insistindo em falar, né, porque parece que fazem, adoram, não adianta explicar para algumas pessoas a verdade, que fazem questão, né, de distorcer tudo, né, enfim, não vou ficar entrando nesse mérito aqui. Agora, mais uma vez, Malu, esses recursos, qualquer recurso privado que tenha sido aplicado neste fundo foi integralmente para a produção do filme. E se foi algum recurso para o escritório de advocacia, que eu não sei se foi, eu não sei de detalhes, esse advogado, ele é gestor desse fundo e é uma pessoa que é de confiança do Eduardo Bolsonaro, porque fez todo esse procedimento. É importante falar, Malu, que esse fundo ele é fiscalizado pela SEC, que é tipo a CVM dos Estados Unidos, que é um órgão sério, é um órgão que faz auditoria, o fundo presta contas para esse órgão de fiscalização do governo americano, é um órgão muito sério, que não tem absolutamente nada de errado. Se tivesse algo de errado, esse fundo, esse órgão já teria feito alguma espécie de notificação, comunicado aos gestores do fundo. Mas então o senhor não sabe se o dinheiro foi todo, pode ter ficado uma parte desse dinheiro com o Heaven Gate? Não posso te afirmar isso. Não posso então, afirmar isso. Então, o senhor não sabe o destino de todo o dinheiro? O senhor estava cobrando 60 milhões de reais sem saber direito para onde ia o dinheiro? Não, olha só, eu fui buscar investidor. Eu não fui gestão do filme, eu não participei de gestão do filme, não dirigi o filme. Nem o ator que me interpretou eu escolhi. Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada. O que eu fiz foi buscar um filho, buscar investimento privado para um filme que vai ser feito privado em homenagem ao seu próprio pai. Qual que é a dificuldade de entender isso? Não vão conseguir, Malu, me colocar na mesma vala comum do PT, como se envolvimento com o Banco Master, agora o Flávio Bolsonaro foi pego nisso.
Vamos fazer distinção. Senador. Tem envolvimento, tem bandidos nessa história e tem inocentes, tem pessoas que estavam ali de boa fé, como eu estava, buscando investimentos privados para fazer um filme sobre meu pai. E ele merece ir, está pronto o filme. O filme vai acontecer, está em detalhes finais, vai estrear esse ano ainda aqui no Brasil. Então, não é algo como querem induzir, um dinheiro, um investimento que faz algum caminho para depois chegar lá nos Estados Unidos para financiar o Eduardo Bolsonaro. Isso é mentira, isso é criminoso, isso é ilação, isso é torcida contra a gente. Não, o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado. Mas o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado do seu irmão. Eu não sei de detalhes, de verdade. Mas o senhor falou que contratou o advogado para fazer a gestão do investimento. Olha só, esse dinheiro foi para um fundo exclusivo. Você não vamos botar a palavra na minha boca, Malu, desculpa. O dinheiro vai para um fundo exclusivo para a realização. Vamos por partes aqui. Né? Primeiro, eu sou apresentado a ele pelo Tiago, né, que é uma pessoa que tem uma empresa que trabalhava com entretenimento. Uma conversa que eu tive com ele, eu falei, eu tenho esse projeto aqui de fazer um filme do presidente Bolsonaro, estou com dificuldade de arrumar investidores, né? Porque, você imagina, a gente está no governo Lula, a Polícia Federal atuando, perseguindo os opositores políticos aqui, Bolsonaro sendo vítima de uma perseguição que a história ainda vai mostrar a sua inocência, que ele é um verdadeiro herói, mas ele foi vítima de uma grande farsa e está pagando com a sua liberdade por isso. As pessoas têm medo de fazer um investimento num filme como esse, né, Júlia? Então, vou deixar bem claro isso. Eu conheci ele em dezembro de 2024, exclusivamente para tratar disso. Qualquer mensagem que apareça daqui para frente, qualquer mensagem que já apareceu, o meu contato, os meus contatos, sejam por telefone ou pessoalmente com ele, foram exclusivamente para falar do filme, uma conversa monotemática. Ninguém imaginava naquela época que isso pudesse ser, que pudesse ser possível. Senador, todo mundo já sabia que ele era enrolado em 2024. Desculpe interromper o senhor, só para colocar... Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcar, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo, programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não, acho que vocês agiram de boa fé, como eu também fui buscar de boa fé. Qual o interesse do Vorcar em mim? Ele viu, eu acho, né, tem que perguntar para ele qual seria o interesse, por que ele quis financiar o filme desse jeito. Eu imagino, Júlia, que seja com a expectativa de retorno desse investimento, porque ele bota um dinheiro, não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro, eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula, tá? Então foi uma relação completamente contratual. Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme, que vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que está maravilhoso. Então não queiram me misturar, porque é por isso que eu estou pedindo a todo momento essa CPI do Banco Master, mais do que nunca ela é necessária, que é para separar bandido de inocente. Eu não vou aceitar me vincularem a esses contatos espúrios que o governo do PT tem com o Vorcaro. Eu não me reuni no escurinho do cinema com ele, não. Quando eu falo, Júlia, que eu nego, na verdade, que conhecia, que eu tinha contato com ele, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. A minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu conheço o Vorcaro, a pergunta seguinte, qual ia ser? Qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Foi só por isso que eu me eximi. E lá na frente do Supremo Tribunal Federal, quando eu sou interrogado, que eu reajo daquela forma, primeiro, que a pessoa que vem me abordar, eu conheço, é desse blog aí, que é um blog claramente, historicamente favorável ao PT e contra nós, e eu não podia, mais uma vez, falar nada sobre o filme. Mas eu ainda... Senador. Assim, ó, é investimento privado, como é de verdade. Mas tem dinheiro público, a gente acabou de falar, senador. Desculpa, Otávio, só para insistir nisso, porque o senhor tem repetido que é dinheiro privado, mas tem dinheiro público. E o repórter do Intercept fez a pergunta com muita educação para o senhor, e o senhor mentiu na resposta. A pergunta foi exatamente para me colocar no mesmo saco sujo do PT. Não vão fazer isso. Senador, não tem possibilidade disso acontecer. Senador, o senhor está dividindo essa história entre inocentes e bandidos.
A partir do momento que um repórter faz uma pergunta, se o Vorcaro financiou o filme, e o senhor dá uma risada, o senhor chama ele de militante e o senhor diz, é mentira, é mentira, é mentira. Isso é um comportamento de um inocente? Porque o inocente não tem nada... Deixa eu acabar minha pergunta. Porque já expliquei, eu tenho um contrato de confidencialidade. Eu estou falando nesse momento porque isso, obviamente, veio à tona, não tem mais como negar. Por isso que eu estou vindo aqui de peito aberto, falar, olhando no olho de todo mundo, que não tem absolutamente nada de errado. Não adianta, Otávio, querer nos rotular, mais que você tenha sua preferência político-partidária, de ter feito algo errado, que nós não fizemos. É uma relação contratual. Eu não tenho absolutamente nenhum contato com o Daniel Vorcaro, a não ser para tratar de filme. E as próprias conversas no WhatsApp que foram vazadas mostram absolutamente isso. Mas, senador, nessa conversa que o senhor tem com o Vorcaro, que seria uma conversa profissional, um patrocínio... Profissional, é de um investidor. Mas é assim, é meu irmão, meu irmãozinho, fica com Deus, me arruma a grana. Tamo junto. É irmãozinho, é meu amigo ou é uma conversa profissional? Porque depois o dinheiro o senhor nem sabe para onde... Pode ter rancor e que a todo momento bota a máquina pública contra os seus adversários políticos. Essa investigação... Meu Deus do céu, Otávio. A gente está em um país onde um ministro do Supremo Tribunal Federal bota a mulher para receber um contrato de 129 milhões, aí sim, sem nenhuma explicação de contrapartida. E a gente está num país, Júlia, onde uma repórter como a Malu Gaspar é ameaçada por fazer o trabalho dela. É óbvio que os empresários, quem quer investir dinheiro privado no filme, vai ter medo, vai que não quer aparecer, como ninguém quer. Os outros 10 investidores, ninguém quer aparecer, todos têm contrato de confidencialidade, porque tem medo. Não quiseram, inclusive, investir aqui no Brasil, faziam questão de investir nos Estados Unidos, onde foi produzido o filme, já que é um filme americano. Porque senão não ia conseguir ninguém para fazer investimento num filme como esse. Eu não ia poder realizar o sonho de ter um filme em homenagem a um cara correto, honesto, um herói brasileiro, que é o meu pai, que merece ter eternizado na história da cultura brasileira um filme como esse. Mais uma vez, que não tem recurso público, que não foi buscado dinheiro na Lei Rouanet, que não foi buscar dinheiro na Embratur, do Marcelo Freixo, que não foi buscar dinheiro na Prefeitura de Niterói para fazer uma propaganda em forma de desfile de carnaval, enlatando famílias conservadoras. Não tem absolutamente nada de errado. Eu estou aqui de peito aberto, falando com todo o Brasil, prestando contas. Só que vocês estão me cobrando uma posição sobre hoje, sabe-se, que ele é uma pessoa que tem vários problemas, uma pessoa criminosa, uma pessoa, né, que fazia o que hoje está sendo mostrado, que na época ninguém sabia. Agora, se vocês estão insistindo em me acusar de ter recebido esse investimento, mesmo sabendo do que estava acontecendo hoje, eu poderia acusar também a Globo da mesma forma, de receber um financiamento, um patrocínio, agora em 2025 e 2026. Senador, a Globo recebeu um patrocínio totalmente diferente da situação do senhor, que pediu dinheiro de um contrato que era um contrato... recusar esse investimento. Patrocínio tem contrato. Espaço publicitário não tem nada a ver com o que o senhor está falando. O senhor era um dinheiro para um filme num contrato de confidencialidade. Patrocínio é uma coisa. Isso que o senhor está dizendo, ninguém sabe os termos disso. Olha só os termos. Júlia, vamos lá. Eu estou explicando aqui que não tem absolutamente nada de errado. Tem uma relação contratual formalizada. É um fundo que é investigado pela CVM dos Estados Unidos, com a CVM séria, criteriosa, que faz auditoria nos fundos. O fundo presta contas para lá. Nunca teve nenhum contratempo, nada. Começa a acontecer quando param de acontecer os aportes. E o Daniel Vorcaro começa a descumprir os contratos, gente. Foi simples assim, foi quando a gente teve que buscar outros investidores. A relação foi encerrada. Não tem absolutamente mais nada que tenha relação, né, nossa com o Daniel Vorcaro que não seja o filme. É uma conversa monotemática, só sobre um assunto. Não tem absolutamente mais nada que possa aparecer, que possa vir. Será que vai vir mais alguma surpresa? Será que vem mais algum vídeo? Será que vem mais algum investimento? Não tem absolutamente nada. A relação com o Vorcaro foi estritamente para isso. E no momento em que não se sabia que ele tinha todos esses problemas. Senador, agradeço a disposição do senhor de ter participado aqui da Globo News, respondido às nossas perguntas. Obrigada, uma boa tarde para o senhor.
Júlia, obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado, Malu. Desculpa aí qualquer exaltação, porque o tema é quente, é importante eu esclarecer. Eu fico indignado de verdade de ser acusado de coisas mentirosas, coisas que não existem. Tá? E obrigado pelo espaço, Malu. Repito aqui, eu fiz questão de dar entrevista para você, Malu, porque você é a pessoa que tem autoridade nesse assunto, você é a pessoa que conhece a fundo, é a pessoa mais bem informada sobre esse assunto. E se tivesse alguma coisa contra mim que não fosse a questão do filme, eu não estou fazendo absolutamente nada de errado, eu não sou acusado de cometer crime nenhum, você saberia. Então, fico satisfeito de encerrar essa entrevista, sendo entrevistado por você, Malu, especificamente, para poder, com muita tranquilidade, dizer que essa foi uma relação privada, que não há absolutamente nada de errado, e eu vou realizar o sonho de ver o filme do meu pai em todos os cinemas do Brasil.